Hello, hello. 9:07, galera. Mais uma live do Legado. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vinda, Tete, querida. Estamos aqui mais um dia para uma live super profunda. Tá preparado para apanhar hoje? Vai chamando aí todo mundo. A gente tá convidando a galera. Deixa eu mandar aqui para os nossos seguidores. Vamos lá, mandar para todo mundo. Compartilhar. Você sabe que compartilhando a live, a gente está dando a chance de alguém que de repente precisa ouvir esse conteúdo para ser ativado, para parar para pensar, para de repente ter a vida ali transformada, só porque você apertou o aviãozinho e perdeu a vergonha de compartilhar, a vergonha de se posicionar, de compartilhar um conteúdo que está sendo interessante para você. Hoje a gente vai falar de vergonha. Essa semana, esse é o assunto da semana. O que a vergonha faz com a gente, né? E como a gente tem que perder a vergonha de se posicionar e de se colocar aí no mundo, compartilhar conhecimento, abrir a nossa boca, né, para contar a nossa história. Enfim, né, a gente está aqui para isso, a gente está aqui nesse mundo para viver e para contar para os outros aquilo que realmente está acontecendo com a gente, como a gente foi transformado, o que a gente acertou, o que a gente errou. Toda vez que a gente compartilha uma experiência, seja ela de vitória ou de desafio ou de aprendizado, ou quando alguma coisa dá errada mesmo, a gente está fazendo uma troca e se colocando também, né, para as outras pessoas, dizendo, olha, eu também sou gente normal, eu também passei por isso, e a gente acaba se identificando, né, com a dor do outro, às vezes se identificando com a solução que ele encontrou, né, para o problema que a gente está enfrentando, enfim. O compartilhar é um meio de abençoar a vida de outras pessoas, né, e isso é muito importante. Então, hoje eu queria chamar uma parceiraça aqui do Legado. É uma mulher incrível, que tem uma história de vida, assim, que toda vez que eu consigo ter um dedo de conversa com ela, eu aproveito cada minuto, porque ela tem muito conhecimento e tem sido uma honra realmente conviver com essa mulher. Queria chamar a maravilhosa Elaine Macedo. Cadê você, Elaine? Boa noite! Olha aí quem tá aí. Tudo bom, querida? Tudo maravilhoso. Como eu costumo dizer, tô aqui, Bem, lindona. tá todo mundo... também tô aqui. Cabelo preso, você já sabe, né? Hoje é dia Novo terça. estilo. Novo estilo. Ah, gente, boa noite. Olha, eu queria pedir para todo mundo que está aí na live dizer pra gente se o som tá bom. Se vocês já compartilharam com pelo menos 10 amigos aí essa live. Se você já colocou um coraçãozinho assim pro legado, ó. Elaine, eu tava aqui falando pra galera um pouquinho de você e da honra que tem sido trabalhar pro legado, né, junto com você, fazer parte desse projeto voluntário aí da nossa vida. E o quanto a sua experiência de vida tem me enriquecido, o quanto a gente tem aprendido e trocado muito junto. E eu estava falando justamente da vergonha, né? Do compartilhar, que as pessoas muitas vezes têm muita vergonha de se expor e mais ainda de compartilhar, né? Que é uma coisa que você muitas vezes nem tá ali colocando a cara, como nós duas, né? Estamos aqui colocando a cara no ao vivo. Para mim foi uma coisa nova, eu tinha feito, sei lá, acho que uma ou duas lives no passado. E no começo foi realmente desafiador.
Mas às vezes a gente tem vergonha até de compartilhar, né? Às vezes até de mandar uma mensagem, tipo, oi, tudo bem? Ainda mais nessa era do filtro do WhatsApp, do Messenger, e enfim, né? As pessoas, acho que estranhamente estão com vergonha de se comunicarem, de se conectarem ao vivo com as pessoas. O que você acha disso? Eu vou dar um exemplo agora sobre o que é vergonha para você. Primeiro, pessoal, sejam todos bem-vindos, ok? Essa live precisa alcançar mais pessoas. Então vamos lá. Vamos fazer o trabalho de casa aí. Mas eu vou dar um exemplo. Vou começar respondendo a sua pergunta com um exemplo. O que eu acho disso, ok? Em um tempo normal e comum, ninguém ia fazer o que eu vou fazer aqui agora. Ou seja, essa imagem sua tá muito branca, mais clara que a minha. Então, eu quero que a gente fique mais ou menos na mesma vibe. Então, eu vou me levantar aqui, ok? Nós vamos nos levantar juntas. E eu vou apertar aqui um coisa, né? Para clarear essa imagem. Sabe por quê, Dri? Porque as pessoas, elas têm muito medo de errar. Elas têm medo, não é de falar. Elas têm medo da crítica. Olha aí como nós ficamos mais bonitos. Ó. Yeah. Então, o que passa? A vergonha maior, a parte da vergonha, as pessoas têm medo da crítica do outro. Tá me entendendo? Então, eu quero dizer que a vergonha está intimamente ligada à palavra medo. Tá me entendendo? As pessoas têm medo. E aí, o que acontece? Por essa vergonha, eles não conseguem fazer as coisas. Não conseguem, sabe, lidar com coisas do dia a dia. Como ligar uma lâmpada aqui ao vivo, ou como qualquer outra coisa. Então, elas não têm coragem de falar, porque elas têm vergonha. Elas comem vergonha, né? A gente sabe o que é comer vergonha. Então, o alimento delas é é a palavra que elas usam é essa vergonha para tudo. E o alimento que elas ingerem todo dia é o medo mesmo. Eu aprendi isso e isso me fez linkar essas duas palavras, né? Por exemplo, eu tenho vergonha de vir aqui e ligar essa luz aqui na frente dessas pessoas. Ok. Por quê? Porque tem um porquê. As perguntas, lembra que elas têm poder. Por quê? Porque eu vou levar um choque? Não. Elas têm vergonha porque o que o outro vai pensar dela ter levantado naquele momento? Mas o que o outro vai falar que ela não se preparou para? Então, não tá, na verdade, a questão da vergonha nela ter o medo do choque ou qualquer coisa. Ela está no fato do que o outro, ela tá ela tá colocando o peso da situação lá no outro. E isso é para tudo. É isso que eu ia comentar. Quando a gente coloca essa responsabilidade, né? Esse peso no que os outros vão pensar, lógico, a gente está com esse medo desse julgamento, mas isso está relacionado com um buraquinho um pouquinho mais profundo, você não acha? Com a necessidade de aceitação, Yes. que vem da rejeição, que tem ali a gente vai descendo os degraus ou vai levantando, né, o tapetinho e a gente vai encontrando outras coisas. Então, quando você fala do tapete, vamos abrir o tapete, né? Vamos abrir o tapete. Primeiro eu quero saber de onde... Bora levantar o tapete. Vamos lá. Gente, vamos levantar o tapete junto aqui. Escreve aqui para mim nos comentários de onde vocês são. Eu quero saber de onde vocês são, para a gente saber com quem a gente está lidando aqui. De onde vocês são, de onde vocês estão assistindo aí, para a gente já compartilhar essa informação aqui junto e ter uma ideia, né, sobre isso aqui. Dri, é assim, a vergonha, para mim, né, ela... Você lembra daquela frase que a gente falava assim, que os pais ensinavam assim, a gente tem que manter uma reputação. Lembra disso? Da reputação? E a reputação, ela estava muito ligada a não passar vexame, né? Então,
não ensinaram uma reputação de crescimento, né? Ensinaram uma reputação de não passar vergonha. Então, ó, desde criança a gente vem enraizando essa parte da vergonha como nossa, eu sou uma pessoa de uma reputação impecável, então eu não posso passar vergonha, né? Porque aquilo manchava, né? A situação, a reputação da pessoa. Então, a gente, né, captou aí informação da nossa parte de criança, né, que foi crescendo, e aí levou isso para o adulto. Essa parte da minha reputação, né, aquilo que os outros veem de mim, com essa parte, nossa senhora, da vergonha, né? Nossa, não posso passar vergonha. Então, o que que acontece? E aí faz com que a gente não consiga abrir muita coisa. Eu vejo assim, que tem também, além do que a gente vai falar aqui, mas tem também essa parte que vem realmente das crenças que foram construídas em nós, né? Pelos pais é a base de tudo, não tem para onde correr. Por quem nos criou a nossa convivência, então ficou essa coisa da reputação, né, de não passar vergonha, e aí então a gente usa a vergonha para não passar aquelas coisas, né, que dá aqueles sentimentos ruins sobre o que o outro vai pensar sobre nós. E aí esse conjunto, né, esse conjunto é o que eu falo que é o pacotinho do medo. Você tá comendo medo o dia inteiro. Olha que legal, tem gente lá a Tete de São Paulo, na verdade eu sei que ela é Santa Cruz da Conceição, perto de Leme, um lugar maravilhoso. A Ajuda Brasil, não lembro do seu nome, mas eu sei que você estava numa live incrível que a gente teve com a Bibiana, lá de Santa Bárbara, Minas Gerais. Seguidores aí, hein? Tem as meninas de Orlando, Tati, Gisele, mais daqui. Mas coloca aí, gente, na atenção. E compartilha, hein? Compartilha a live aí com os amigos. Pelo menos 5 amigos aí pra gente... Deixa eu falar sobre isso aqui. Por que eu perguntei de onde vocês são, ok? Aqui tem pessoas conectadas de países diferentes, de continentes diferentes, né? E o que isso significa, né? Hoje, né? Se fosse para a gente levar isso aqui, imagina só quando você queria fazer um trabalho voluntário, um trabalho solidário. Eu lembro da época da minha mãe, a minha mãe fazia um trabalho com desnutrição, né? Então, naquela época tinha aquele negócio das sementes, juntava semente de abóbora, gente, semente de tudo. E fazia lá um pó, que naquela época entregava nos postos de saúde. Casca de ovo. Casca de ovo, né? Você lembra disso? Pronto. Ah, é antigo? É um pouco antigo. Não, me contaram. Me contaram. Ok. Mas o que eu quero falar sobre isso? Naquela época, para que esse projeto fosse conhecido, era muito difícil, Adri. Era muito difícil. Por quê? Era outra época, lógico. A internet não tinha advento da internet. Agora não, gente. Nós estamos aqui numa live, né? Essa live depois ela vai atravessar o mundo aí, né? Então, por que eu quero trazer por onde você tá? Porque a gente tá conectado. Né? A gente tá conectado. E aí, se você tá aqui ouvindo sobre vergonha, é porque isso toca você. Tanto para você se alimentar de uma informação que vai te libertar, como também alimenta você para você alimentar outros para se libertar. E quando eu falo libertar, mas essa menina tá falando de liberdade, libertar. É libertar mesmo, é desvendar, arrancar o véu mesmo. Por quê? Porque as necessidades que a gente impõe para nós mesmos, aquilo que eu quero, as pessoas que eu quero, os lugares que eu quero, a shame, né? A shame é o termo para vergonhado, envergonhado. Você vai retroceder lá no tempo da minha mãe. Você vai ter que ir entregando ou acessando pessoas por uma via, né? Por uma via física, né? Uma via
longa, numa via de pouco tráfego, e que o seu resultado vai ser pequeno no dia de hoje. Sendo que você pode acessar essa via aqui, que é uma via, nossa, movimentadíssima, né? Rápida demais, com um público, né? Que além de ser direcionado, é um público vasto, mas também pode ser direcionado, ou seja, você consegue aí acessar. Então, por que, Elaine, está falando isso? Por conta da vergonha. Porque muita gente não usa isso, Dri, e tá lá na época do pozinho lá ainda. O pozinho ajudou naquela época. Muitas crianças foram tiradas da desnutrição, né? Aquelas cidades menores do Brasil que tinha esse programa, ajudou demais, né? Tudo. Mas aqui já passou. Agora é outra época. E o que você me fala sobre isso? Olha, eu falo, vou te dar um testemunho a respeito de mim mesmo. Eu sempre fui uma pessoa presa na opinião alheia. Passei muitos e muitos anos ali muito preocupada com isso. Primeiro, na minha primeira profissão, né, eu trabalhava muito com a imagem. Né? Na TAM, eu era comissária da TAM, para quem não sabe. Na TAM, a gente tinha que ser perfeita. Uma boneca. Você tinha que acordar às 6 da manhã com a maquiagem perfeita, o cabelo não podia ter assim, ó, o fiozinho voando, né? Os moços tinham que fazer a barba todos os dias, 1 hora antes de voar, para não crescer, né? O uniforme perfeitamente passado, unha esmaltada, era tudo tinha um padrão de cor, um padrão de tudo, né? De cor de meia calça, de cor de batom, era uma coisa assim muito encaixotada. Então aquilo, como foi meu primeiro grande trabalho, assim, oficialmente, né? Aquilo me moldou de uma forma em que eu tinha que ser perfeita. Então, né? Eu lembro quando eu fui fazer o exame do inglês, né? Para receber a certificação de que eu era fluente no inglês. Aquilo era uma certificação que você podia perder no próximo ano se você fosse fazer o recheque e não estivesse no mesmo nível ou acima, né? Então, isso era uma coisa que era uma paranoia constante. Todos os dias você estava preocupado se a sua meia desfiou, se o batom borrou, se o cabelo está fora do lugar, assim, estudando sempre loucamente, porque todo ano a gente tinha exame do idioma, exame das aeronaves, que a gente tinha que se certificar a cada 2 anos. E aí, quando não era a certificação da aeronave, era o exame de primeiros socorros, que também era desesperador, né? Depois tinha o combate a incêndio, né? Então, assim, a gente era constantemente testado nesse nível de perfeição. Então, eu fui carregando isso, né? Eu sou filha de uma mãe que era super exigente em relação às minhas notas da escola, né? Essa questão da reputação era uma coisa que era muito presente e tal. Então, eu levei, assim, muitos anos, né? Até a minha maturidade recente, sou jovem, mas sou mais madura, né? Para entender que tudo isso era descartável, né? Que tá tudo bem, eu não preciso ser perfeita sempre, eu não vou... E assim, acaba sendo um exercício diário, me identificando e livrando, né, desses gatilhos do passado, né, dessa outra era, para as coisas que eu faço, realizo e para quem eu sou hoje, né? Adri, você me faz pensar uma coisa aqui muito interessante. Sabe o que é? Pessoal, vamos tratar a vergonha. Quero colocar aqui bem hoje para a gente falar sobre essa vergonha. E depois a gente vai ver quais são os tipos de vergonha aí, não tem problema. Mas olha só para você o que é a percepção, Adriana. Adri, a percepção é da seguinte forma. Eu vou falar de mim, né? De mim. A gente que olha uma aeromoça do lado de cá, a gente vê nela uma mulher, primeiro, segura, bem resolvida. Uma mulher que é CEO da própria vida, tipo, ela, né? Uma mulher que é muito capaz, porque se ela conseguiu chegar naquele patamar. Uma mulher linda, né? Porque ela tem uma força feminina para vestir aquelas saias bem justas, né? Aquela coisa da meia calça.
a força dela saindo ali, né? Você vê aquele cabelo lindo. Então a gente olha e fala, nossa senhora, como que ela consegue levantar e se arrumar e se manter nesse... E eu aqui, né, toda petecada. Então olha para você ver o que é a percepção, né? Tem essa percepção minha do lado de cá, né? E você com esse sofrimento, toda essa agonia do lado de lá, né? Então, olha para você ver só o que é percepção de uma situação. Trazendo isso para nossa, né, nossa conversa, vamos botar aqui na mesa ficar bem claro, né? Então, por exemplo, mas o que essa menina tá falando, né? Essa menina tá falando que você não tem coragem porque você tem medo, porque você fala que tem vergonha, de ir buscar a oportunidade que você quer, de falar com as pessoas aquilo que você pensa realmente, de você conseguir explanar um assunto conforme você conseguiu chegar a um raciocínio crítico. Você tem vergonha de aparecer, né? Porque para você não ficar se mostrando, né? A que se mostra. Então, tem vários, Dri. Tem várias formas que a pessoa acaba nesse contexto de vergonha. Por quê? Porque ela pensa o que o outro vai pensar, né? Ela sempre tá ali naquela agonia, né? Do que o outro, né, vai pensar. Mas o outro, na verdade, tá pensando que ela é grande demais. Tá olhando e falando, nossa, essa mulher é uma mulher de coragem. Nossa, ele falou isso, ele tem um raciocínio diferente, né? Nossa, instigante. Ou seja, vai ter quem fala pra você, essa tá fora da casinha também, o que você tá falando é tolice. Tem todos os modos. Mas, tirando tudo isso, é pra gente falar o seguinte, nem sempre a percepção do outro sobre o que você tá pensando será a mesma. Geralmente não é, né? Geralmente não é. Essa que é a Não. verdade. A gente tem sempre uma visão, tenho falado, eu acho que a gente até já conversou sobre isso, sobre o quanto a gente, muitas vezes, não é generoso conosco mesmo, né? Nosso nível de exigência é tão alto que muitas vezes nos paralisa, né? Ou nos bloqueia com a vergonha, com o medo do fracasso, ou ainda nos leva a fazer muito aquém daquilo que a gente é capaz, porque realmente você não quer, né, se posicionar enfim. Enfim, há um tempo atrás, o senhor começou a me chamar para falar, né? Eu até já dei esse testemunho aqui num outro bate-papo, mas para falar da palavra, né? Para falar da Bíblia. E eu sempre, né, me achando uma reles pecadora, não capaz de falar da Bíblia. Eu vou falar o quê, né? Eu não sou pastora, não sou teóloga, nunca estudei, eu só tenho aqui minha Bíblia velha e as coisas que Deus fala no meu coração. Eu levei, acho que quase 4 meses para conseguir gravar. Cheguei a gravar vídeo e apagar o vídeo. E não postei, né? Não coloquei no mundo porque tinha muita vergonha, né? Isso tem uns dois anos atrás. E aí foi muito lindo, assim, o que Deus começou a fazer quando eu consegui romper, né? O dia que eu postei e saí correndo, né? Postei o primeiro vídeo e saí correndo, eu comecei a receber um monte de mensagens de incentivo, de acolhimento, dizendo, uau, eu precisava ouvir isso que você está dizendo aí nesse vídeo, né? E isso me deu força para continuar e para me soltar, para me aprofundar mais ainda, né, nos estudos e foi me dando mais prazer de fazer aquilo que Deus tinha me chamado para fazer. Né? Então, não sei se a gente já chega nesse ponto, né, de dar o remedinho para vergonha, mas eu acho que quando a gente finalmente consegue romper esse estágio, né, de vou assim mesmo, com vergonha mesmo, a gente tem acesso a coisas que a gente nem imagina, né? Mas quando você coloca aí, gente, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Dri, vamos clarear isso aqui, vamos clarificar isso aqui.
Bora. Eu escutei, assim, de uma aluna minha, de uma mentorada, e ela falou assim, Elaine, mas eu quero A. Eu não quero esse B que todo mundo tem aí. Esse B que todo mundo quer ser artista de TV, quer fazer live, quer aparecer no Instagram. Do que vocês estão falando? Para que eu tenho que ir pro YouTube? Então, né, a gente foi conversar sobre isso, né? E aí eu falei, pois é, então vamos falar sobre essa percepção. E aí eu quero trazer isso aqui para as pessoas, que talvez aqui alguém não está entendendo o que a gente está falando sobre vergonha, mas eu vou classificar a vergonha aqui de dois modos, tá bem? Então, o primeiro modo está muito linkado com esse mundo de hoje, com a internet. O fato de nós duas estarmos aqui, por exemplo, falar assim que todo mundo tem alguma coisa para falar e tem que ser na internet, tem que ser aqui numa live, né? Exemplo. Tem essa parte, né? Essa parte do digital, né? Essa parte de estar aqui. E, vergonha de fazer uma live, vergonha de aparecer, por que todo mundo tem que fazer vídeo? Enfim, vamos falar sobre isso. Esse é o ponto 1. E ponto 2, nós vamos falar sobre as vergonhas que nos impedem de estar com quem quer estar onde a gente quer, tá bem? Vamos fazer uma vergonha assim, que é essa digital aqui, e a vergonha que é aquela que você esconde com você todos os dias. Então, quando a gente está falando de vergonha, nós estamos querendo linkar a vergonha com o medo mesmo. Mas é o medo que você tem das coisas do dia a dia, da vida, das possibilidades e obstáculos, né? Que passam aí pelo seu dia todos os dias. Por quê? Porque isso aqui, né? Isso aqui não é que a gente oferece isso para todo mundo, e nem todo mundo tem que estar aqui, e nem tem que estar aqui também, não, ok? Não é só essa via. Mas essa é uma ótima via. Uma ótima via para você passar o seu produto, seu serviço, sua palavra, sua intenção, para você deixar uma mensagem para alguém, tá ótimo. Se quiser fazer, faça. Se não quiser, não é isso obrigatório. Mas o que a gente quer falar é a vergonha que às vezes te impede de te levar à vida que você queria ter, Dri. Por exemplo, você queria conversar com X pessoas, queria andar em X lugar, mas você tem sempre essa vergonha. Eu não vou lá não, porque eu não sou daquele meio. Eu não vou mexer com isso não, porque eu tenho vergonha, o que eles vão pensar de mim? Eu não vou pedir aquela vaga lá não, porque eu não sou nem capacitada para isso. Não, eu não vou ficar indo lá naquela congregação com aquelas pessoas, porque né, eu não estou no nível. Sabe de uma coisa? Eu não vou abrir minha empresa não, porque né, depois eu vou ter que me mostrar. Não, eu não vou abrir meu curso, não, porque eu tenho que me mostrar. Não, eu não vou, sabe o quê? Falar nem mensagem para nenhum, não. O que os outros vão pensar de mim? Então, o que acontece? Não é vergonha da internet, tá bem? Não tô aqui para falar para você vergonha da internet, de ficar aqui parecendo que, né, como é que tem aquele negócio, agora virou blogueiro, né? Hoje a palavra, se alguém hoje falar para mim lá no meu Instagram, você virou blogueiro, eu vou falar, venci a primeira etapa. Meus filhos falavam que eu era blogueirinha de Jesus. Blogueirinha de Jesus, ok. Isso é ótimo, viu? Isso é um elogio maravilhoso. Um tempo foi crítica, hoje é um elogio perfeito. Pode fazer para mim, eu tô aceitando. Enfim, eu tô falando a vergonha que te impede de fazer aquilo que te faz feliz, de andar com quem você deseja, pessoas que estão no seu propósito, de você acessar lugares porque você tem vergonha. Tá me entendendo, Adri? Essa vergonha é que tem impedido os corações e as pessoas de fazer grandes coisas e ajudar várias outras pessoas. E você sabe disso, né? Então, sabendo disso, né? Comenta isso para mim, como é isso? Por exemplo, vou dar um testemunho aqui, né, Adri? Gente, já tive vergonha demais. Aí é que é engraçado. Eu fui a pessoa que não tinha vergonha para nada, né? Nunca tive, gente. Então, assim, nossa Senhora, eu sou muito grata a Deus, porque eu sempre fui aqui, foi na frente, né? Que falava que isso, aquilo, outro tal. Mas teve um episódio da minha vida que ele foi tão catastrófico, o impacto emocional foi tão forte que me fechou. Vou falar isso para vocês. Então, o que acontece? A pessoa que cresceu
com a maior capacidade, naturalidade para falar com todo mundo, para apresentar projeto, para buscar uma oportunidade, para aprender coisa nova. Nossa Senhora! E aí ela se fechou, e aí a primeiro sentimento que eu falei, eu tenho vergonha. E a vergonha, Adri, não era de mostrar a minha capacidade ou mostrar as minhas habilidades. A vergonha era, né, que outros iam pensar daquela que era tão em determinada situação. Captou essa frase? Então, quando eu me vi com isso, eu falei, nossa, nem é o medo, é a vergonha, né, do sentimento que eu vou sentir quando a pessoa pensar que eu era ou que eu estava e que, nossa, o que é isso que aconteceu? Olha que ridículo. Mas foi aí que eu aprendi. Aprendi uma coisa, aprendi várias, mas aprendi uma coisa muito interessante, que é o seguinte. Eu falei, pera ainda, a vergonha, ela tem a ver com o sentimento que eu já sei que é ruim, e aí eu não quero sentir ele de novo. Então, na verdade, a vergonha, ela está diretamente ligada ao sentimento, né, daquilo que eu vou sentir, que eu sei que não é bom. Então, eu tenho medo de sentir ele de novo, eu não quero. Então, eu me escondo atrás da vergonha, eu fico comendo aquele medo todos os dias, me alimentando, escondendo atrás da vergonha para não sentir o sentimento que eu sei, né, que ele é ruim. E não vem de mim, vem do outro. Mas é porque eu pus a expectativa no outro. Você captou isso? Então, o que que acontece? Eu não tô falando aqui de vergonha de ficar na frente da câmera. Se você quiser entender isso, também serve. Mas não é isso. É a vergonha até de você sair do ruim. É a vergonha de você sair do bom. Ah, mas Elaine, é sair do ruim ou é sair do bom? É sair dos dois. Porque tem gente que está sentado numa coisa ruim, numa experiência ruim, numa vida ruim. E aí ela está sentada nisso com vergonha, comendo medo, para não sentir a dor que ela precisa sentir para poder evoluir. Para ela não sentir a dor que ela precisa para poder crescer, para poder sair daquela parte ruim. Essa é a pessoa que está sentada no ruim. Agora tem a pessoa que está sentada no bom. Você sabe quem que é a pessoa que está sentada no bom? Diga, depois eu comento, que eu ia comentar. A pessoa que está sentada no bondre é porque a vida dela nem tá tão ruim para ela ir, para ela sair. Tá me entendendo? E o de lá nem é tão bom assim que ela não possa ficar. Então a vida dela é a tal da confortável. Então ela tá ali naquela, né, que não tá nem tão ruim assim, então ela continua. Por quê? Porque se ela mexer muito, ela tem a chance de descer um pouco de nível, aí ela vai sentir vergonha, porque ela estava num patamar e ela vai descer. E dói. Então ela tem medo da dor, para ela não fazer a dor, o que que ela faz? Mantém-se naquela zona de. Eles chamam de zona de conforto. Parabéns. Quem já inventou, eu só estou passando para frente para você. Então, a gente senta nessas duas cadeirinhas. A cadeira do ruim mesmo, que tá ruim mesmo. E pronto, você fica no ruim, com esse medo de não dar conta, medo de. E é medo, viu? Porque você tem essa vergonha de não dar certo, né? E o que que o outro vai pensar. E isso é para tudo. Isso é para tudo. É assim. Eu me lembrei dos sentimentos que eu tive no fim do meu casamento, né? Pode parecer muito fora de contexto, né? Porque a gente está falando aqui de se expor, de estar no mercado digital, etc e tal, né? Mas eu me lembro de pensar muitas vezes que eu não ia dar conta. Eu preferia ficar naquela condição miserável, né? Ia dar um jeito ali de administrar aquela, né? Uhum. Olha a minha careta. Só para não enfrentar a vergonha da sociedade de ser uma mulher divorciada, né? O que as pessoas vão pensar de mim, né? O que
será que eu vou dar conta de cuidar da minha vida? Casada desde... Saí da casa da minha mãe com 18 anos, né? Praticamente 20. Eu vou dar conta de tocar minha vida sozinha? Né? Eu vou dar conta de enfrentar tudo isso? Não, é melhor eu ficar aqui. E aí, bom, eu não tive muita opção, né? Era o vamos ou vamos, né? Então fomos. E lá um dia eu fui procurar também ajuda numa mentoria aí no fim de semana. E a pessoa usou uma expressão, né? Era um discípulo do Paulo Vieira, sem fazer propaganda dele, mas foi uma coisa assim que foi uma virada de chave na minha vida. Ele falou, olha, às vezes... pensa o seguinte, pensa num grande tonel onde cabe você inteirinha de titica de galinha, né? Um grande tonel de merda, né? Você tá ali, você conhece cada centímetro dali, ele é do tamanho do alcance da sua mão, então tudo que onde você toca é onde você sabe onde tem o limite, onde acaba. Tá morninho ali, tá confortável, não tá frio, não tá calor, né? Mas você tá ali, né? Tá no seu conforto, né? Mas você tá na merda, né? Desculpa o palavrão. Coloca um pi aí. E sair disso é muito doloroso. É muito desafiador, porque quando você consegue chegar até a beirada, é que você vê ali a vastidão, né? A imensidão do que tem lá fora. E perdas e ganhos, né? Uma infinidade de possibilidades. Você pode dar muito certo ou dar muito errado, mas, né, você tem que ir. Você tem que romper, você tem que atravessar esse limite. E esse é o processo mais doloroso, mas depois que você vence essa barreira, né, do medo, da vergonha, do que pode dar errado, da frustração, etc e tal, você tá ali do outro lado e aí, meu filho, aí você não tem limite mais. Aí a chance, entendeu? Aí é só pra cima, porque aí você olha pra trás e você vê que tava dentro de um pote de titica, né? Então, eu nunca mais esqueci dessa analogia, e toda vez que eu me vejo meio presa dentro desse tamborim de novo, desse tambor, eu já estico o braço assim e falo, não, aqui não, peraí, deixa eu ver os limites, já vamos sair daqui. Sair dessa logo. Deus me livre, né? Alguém colocou aqui, deixa eu só fazer um comentário aqui sobre processo, né? Então, tudo é processo, sim. Parabéns, é verdade. Tudo na vida é um processo. E até para você perder a vergonha é um processo. Mas eu quero trazer isso aqui mais para a glória de Deus agora, tá bem? Que aí a gente fala já preto no branco, fica muito claro, tá bem? O que que passa? Quando eu falei lá que a gente tem aquele negócio de não deixar a nossa, né? Foi criado com aquela crença que a nossa reputação era muito importante, né? E eu tô falando isso porque, né? Acho que todo mundo que eu conheço, não, eu penso que todo mundo que eu conheço ouviu sobre reputação, né? Da minha geração, sobre essa reputação. E aí essa reputação, tipo, que ela não podia ser manchada. A palavra manchada, que é tipo no sujo, né? Que é uma coisa que traz a expressão de sujeira, né? De mancha. Então, porque é vergonhoso, né? E aí, o que que acontece? Aí, avaliando, né? Com o tempo que você vai pegando aí um pouquinho mais de bagagem, né? Você vai trazer isso aqui para a vida cotidiana nossa, né? Para essa vida normal que a gente... normal não, essa vida usual nossa aqui. Essa aqui que todo mundo, né? Trabalha nela. Pessoal, é uma questão muito simples da gente entender. Todas as grandes coisas, né? Todas as grandes coisas, elas levaram consigo a grandiosidade da própria coisa. Então, por exemplo, todas as grandes construções, todos os grandes eventos, todos os grandes pontos da história, todas as pessoas que a gente fala que nossa, todos os grandes de várias áreas. Então, para a gente usar essa palavra que foi realmente uma coisa importante, grande, grandiosa, né, valorosa, com preço alto, tudo isso veio carregado de um show, de uma mostra, né? Uau! O primeiro avião,
o maior prédio, a pessoa que conseguiu salvar mais vidas, as ações de Jesus naquela época, tudo era muito grande. E aí, o que acontece? A visão da gente começa a abrir. Quando eu falo que a gente precisa desvendar os nossos olhos, é justamente por esse ponto. Porque a gente foi criado que a gente não podia se mostrar, porque para manter uma reputação não podia ter mancha, ou seja, não podia nada respingar naquilo. Mas para você poder fazer grandes coisas na sua vida pessoal, profissional e na sua vida social, para você fazer, inclusive, ser uma ótima mãe, um ótimo pai, um ótimo profissional, um grande homem, uma grande mulher, um grande homem de Deus, alguma coisa que seja assim, você tem que shine, você tem que jogar, tem que ter a grandiosidade daquilo. E aí, o que acontece? Tá lá brilhando aquela coisa. E aí ela tá aberta a tudo quanto é coisa que pode respingar nela. Mas ela é grande. Quando você jogar lá uma manchinha nela, vai ser um pó, né? Um grão de pó que vai bater naquela coisa toda. Então, quando eu percebi que, na verdade, para a gente fazer grandes coisas, essa parte da sua reputação, de ficar pequenininha para ninguém te manchar, isso estava te deixando menor. Você estava ficando envergonhado dentro da grandiosidade de coisas que você pode fazer na sua vida. E eu quero deixar claro, é pessoal, profissional e social. Eu não estou falando aqui para vocês só para social, virar socialite aqui nesse negócio. Não é disso. É no seu dia a dia, né? Então, dentro da minha casa, né? Eu tento, sempre que eu posso, né? Sempre que eu posso, não. Sempre. É um assunto que surge e aí eu penso assim, opa, deixa eu não ficar com vergonha de falar com meu filho de X jeito, deixa eu falar com ele, né? Eu vou falar do meu jeito aqui, e aí eu exponho aquilo. E é interessante, porque eu tenho aprendido muito com isso, Dri, sabe? Porque às vezes a percepção que eu formei na minha cabeça de uma resposta que vai vir dele é totalmente diferente, sabe? É muito diferente às vezes. Então, É assim, porque ele tem outro filtro, né? são os Totalmente fios. outro. Então, e eu coloco isso aqui mais uma questão de vergonha, né? Então, eu falo que quando eu quebrei a vergonha, e a vergonha de tudo, viu? Não que eu seja sem vergonha, ok? Fica bem claro aqui. Ok. Mas que eu falo a vergonha de conquistar as coisas certas, corretas para minha vida e melhores para mim, para minha família, em todas as áreas da minha vida, e inclusive nesses três pilares, que é social, profissional e essa parte pessoal, foi quando eu me vi no meu momento de mais vergonha, né? E o meu momento mais vergonhoso na vida foi ao lado do meu filho, né? Entre 16 e 18 anos, ou seja, na idade onde você geralmente os pais não querem que aquela idade do filho de sair da adolescência e ir para a maioridade, ou seja, uma confusãozinha mental ali do tempo, onde o seu filho, né, a pessoa que você prepara para a vida, fosse te ver no seu momento de mais vergonha mesmo, social, profissional e pessoal. Ou seja, ele vai te ver do seu pior modo vergonhoso. E aí eu falei, oh, yeah. Então eu precisei lidar com aquilo, e lidando com aquilo, né, aprendendo todos os dias, eu tirei uma teoria que eu quero compartilhar com vocês. Quando você é grande, mas não é que você é melhor que os outros, mas quando você é um ser humano realmente forte na base que é Deus e nos seus comportamentos, e você sabe quem você é de verdade, Adri, e aí você se vê nessa situação vergonhosa e com o seu filho do lado, e aí o que você tira disso? Uma coisa só, Adri. Ok, eu não preciso ter vergonha de mim, porque eu sei quem eu sou e ele tá comigo a todo tempo, então agora é a hora dele saber realmente quem eu sou. Então, o que acontece? Você a quebra, né? Então, isso foi tipo que rompeu uma corrente, né? E hoje eu tô aqui com vocês, por exemplo, né? Então, o que acontece? Só que a gente tem que ter o ponto de rompimento dessa corrente, Adri, dessa vergonha. É fundamental.
Se a gente não rompe, você fica ali preso, paralisado, estacionado, né? Estacionado, sem poder realmente seguir para o rumo, para o chamado, para o seu destino, para aquilo que nome você queira dar, para o seu propósito. E você tocou num assunto que é muito importante, né? A questão da identidade. Eu levei muito tempo também para conseguir entender isso, qual era a minha real identidade em Deus. Como foi libertador entender que eu sou filha do Pai, que Ele me fez assim, de cabelo cacheado, né? Que Ele me fez assim, gorda, magra, bonita, feia, de qualquer jeito, né? Ele sonhou, ele me desejou assim, né? Ele tem planos e projetos para mim. E eu aprendi principalmente que todas as minhas dores são para a glória dele. São para que eu cresça e muitas vezes para que outras pessoas, vendo como eu administro a minha dor, recebam a cura também. Eu ouvi muito isso ao longo da minha história, né? Tinha uma amiga que falava assim, ai, Adri, quando eu crescer, eu quero ser igual a você, né? Então, isso não é para minha glória, né? Eu passei por um processo doloroso, miserável, difícil, mas eu saí dele muito melhor do que eu era antes, né? Que bom. Um Amém. ser humano melhor, uma pessoa melhor para mim, para aquilo que eu acredito ser, para os meus filhos, né? E para as pessoas que estão ao redor de mim. Então, assim, ter esse entendimento de quem eu sou, de qual é o meu papel e do porquê não, mas do para quê, né? Para que eu passei por tudo isso? Né? O que que eu vou fazer com essas marcas? O que que eu vou fazer com essa estrada que eu percorri? Né? Isso aqui é um mapa. E eu pego esse mapa, entrego para outras pessoas e digo, olha, vai por esse caminho que vai dar bom, né? Então, eu acho que essa é a grande sacada do romper, né? Não é só você ficar livre e jogar fora ou botar para baixo do tapete, né? Não, O motivo da sua vergonha, mas é sim você olhar para ela e não ter vergonha dela, mas entender que aquilo faz parte do seu processo, né? E que aquilo lá na frente vai te trazer um ganho, porque sempre tem ganho, Laine, sempre. Tudo entendi. nessa vida são perdas e ganhos, por mais que você esteja vivendo uma situação maravilhosa, mas alguma coisa você está perdendo ali, né? Seja tempo, seja, né, uma viagem, uma situação que você está vivendo maravilhosa, mas você está deixando de conviver em outras situações com outras pessoas. Então, deu uma travadinha aqui, Já mas passou. assim, a gente tem que ter essa consciência de que a gente sempre vive perdas e ganhos, essas escolhas, né? Que a gente tem que fazer, mas a gente tem que entender que sempre tem algo mais, algo maior, mais liberdade, mais vida, né? E que é muito importante a gente buscar essa identidade, né? Porque quando a gente está com essa identidade clara, realmente fica muito mais fácil você se livrar da vergonha. Verdade. Agora, uma coisa que a Tati escreveu aqui, né, sobre essa parte da gente ter covardia. Então, eu quero deixar aqui um legado, né? Deixa eu compartilhar aqui com o legado. Yeah. Quando a gente fala de legado, a gente não está falando de deixar nada de herança, não é esse sentido. É a gente fazer, né, entregar em verbo, né, aquilo que vai ficar. E o que fica não são coisas, não estou falando de coisa material, nada disso. Estou falando disso que a gente causa nas pessoas, né? Um entendimento sobre um assunto, uma informação, um acesso, uma mudança de mentalidade, tá bem? É isso que a gente está aqui para fazer, por exemplo. Então, quando a gente fala sobre vergonha, pessoal, imagina só então, se todas as pessoas que né, já te ajudaram no seu desenvolvimento, no seu crescimento, na sua prosperação, existe essa palavra prosperidade, no seu processo de alcançar essa prosperidade aí na sua evolução normal. Imagina só se essas pessoas tivessem vergonha de falar para você aquele insight pequenininho que te ajudou aí a, sei lá, pular uma montanha, não? Que, né? Às vezes era só uma pedrinha, mas para você era uma montanha. Então, o que acontece? Ela não teria deixado o legado dela.
Então, por exemplo, quando você pega um professor lá que te ensinou matemática, que você, da aula inteira, da sua vida inteira de curso de matemática, você só lembra daquele professor, daquela aulinha que você achou um dia engraçado lá. Por quê? Porque ele marcou você, ele legalizou você, foi uma coisa legal. Então, essa parte da legalidade daquilo que ele te ensinou te marcou. E aí, quando ele te marcou, o que que acontece? Aqui a gente está falando dele, por exemplo, hoje, exemplo. Então, o que acontece? Ele te deixou um legado em você. Mas para isso ele teve que vencer muitas vergonhas, de às vezes ir de bicicleta fazer a faculdade, enfim, de não ter dinheiro para pagar em outra, enfim, ele venceu várias vergonhas dele, porque essas vergonhas ele quebrou, foi lá e fez. E aí o que acontece? Ele foi lá e te ensinou aquela uma coisinha. Você não usa isso para nada de matemática, tá bem? Você não usa isso para nada, a parte da matemática. Mas o sentimento, aquilo que faz você lembrar de alguém com uma coisa interessante, óbvio, uma coisa que, né, uma coisa pequena, aquilo te marcou, legalizou você e deixou isso aí na sua vida. São as marcas, né, os legados que a gente vai deixando aí na vida. Então, o que que acontece? Perca essa vergonha, quebra essa corrente, quer seja dentro do seu lar, lá no pessoal, quer seja lá no seu profissional e quer seja lá na sua vida social, tá bem? Quebra essa vergonha, porque vergonha, nem Jesus Cristo teve, porque ele não tinha vergonha de fazer as coisas que ele fazia assim, escandalosa, tá bem? Nossa, hoje quando eu estudo a Bíblia, eu falo, meu Deus, que é um corajoso, meu Deus do céu. Por isso que ele fala, seja forte e corajoso. Ousado. Ele era danado, hein? Enfim, perca essa vergonha, porque essa vergonha, ela é alimentada, escuta essa, ela é alimentada pelo medo que você tem do que vão pensar, do que vão falar de você mesmo. Você tem um medo de você de não conseguir, então consiga, vá lá e faça. Porque esse medo alimenta essa vergonha. Então você tem que tirar a comida. Tira a comida dessa vergonha, né? E vai começar a legalizar pessoas aí, legalizar você nesse mundo, tá bem? Deixar o seu legado mesmo, marquinhas ali daquilo que você faz, seja no seu lar, né? E não é nada pequeno, só são de tamanhos diferentes. Não tem nada pequeno e nada grande, tudo de tamanho diferente, ok? Não, eu gosto sempre de falar que a gente começou esse projeto aqui sentada numa mesa de amigos, né? Compartilhando ali sobre as nossas dores. E com um desejo muito grande de fazer isso que você acabou de falar, de marcar a vida das pessoas. É óbvio que o nosso sonho lá na frente, para quem não sabe, é encher um campo de futebol, né? Ou vários, né, ao redor do mundo. Levando uma mensagem de mudança de mentalidade, de acesso, de empreendedorismo, de network, de fé. Mas a gente tem o maior desejo de fazer isso uma vida de cada vez, né? Então, hoje, quando eu entro na live e vejo pessoas que já assistiram várias lives, que eu tô sempre de olho aqui nos seguidores, né? E vejo que tem pessoas que estão sempre presentes, né? E estão trazendo amigos e se sentem tocados e comentam e, nossa, isso mesmo, nossa, olha, essa sou eu, né? Então, assim, pra gente é muito gratificante saber que o fato da gente estar aqui vencendo a nossa vergonha, né? De não ser blogueiro e youtuber famoso, mas a gente está aqui com um desejo enorme de tocar vidas, né? E hoje a gente está tocando uma vida de cada vez, a gente já está cumprindo o nosso chamado aqui no Legado, né? Então, é muito legal e é muito importante ver essa participação, né? De quem está aqui na live com a gente, de ver os comentários depois. Então, o que a gente pede para quem está aqui, compartilhe esse conhecimento. Sigam o nosso canal no YouTube, nós precisamos crescer esse canal. Tem tanta coisa ruim, gente, lá no YouTube, tanta informação pobre, deturpada, né, que fazem as pessoas perder tempo. E a gente, né, quer realmente compartilhar coisas que tragam essa mudança de mentalidade, né, esse romper, esse desvendar dos olhos. E a gente precisa da ajuda de quem tá presente, né? Então, perca a vergonha de compartilhar uma live, perca a vergonha, né, de dar uma curtida, de se inscrever lá no nosso canal. Nós temos na bio um formulário que você pode entrar lá e falar um pouquinho da sua experiência de vida, da sua vontade de compartilhar, se você quiser participar de uma live com a gente.
Então, aproveito e estendo o convite para todo mundo que está aqui assistindo. Entrem lá, preencham com seus dados, seu telefone de contato, a nossa equipe vai entrar em contato com vocês. Para a gente realmente ter pessoas trazendo essas histórias, né, que contribuem tanto, né? Se nós aqui, nós duas, conversando, temos tanta troca, né? Imagina quando a gente se conecta com todas essas pessoas aqui, né? De Minas, de São Paulo, né? De vários lugares aqui dos Estados Unidos, vários lugares do Brasil. Então, assim, como é importante ter essas outras visões presentes aqui, né? Então, a gente quer deixar esse convite aí para vocês, para participarem do legado, pôr a mão na massa realmente, se colocar aqui disponível, participar de live com a gente, ou até participar compartilhando, orando por nós, né? Nós temos uma missão grande, precisamos, né, de toda ajuda possível. Se você quiser ser um investidor, um apoiador do nosso projeto, também faça contato com a gente. E nós estamos aqui para servir, né? É para compartilhar, é para trazer, como a Elaine falou, acesso, cultura, conhecimento, aberto aí para todo mundo, né? E a palavra de Deus. E a palavra de Deus sempre, o reino, né? O reino sempre. Pessoal, vamos fazer um negocinho aqui? Vamos fazer um teste aqui. Todo mundo coloca aqui nos comentários para mim um foguinho. Coloca aqui para mim. Aperta um foguinho aqui, todo mundo. Deixa eu ver quem tá aí ao vivo ou não. Quem tá acordado. Acorda, Brasil. Deixa eu ver. Apareceu algum? Ok, deixa eu ver. Ok, vamos lá. Todo mundo treinadinho? Bora, gente. Dormiram já. Ver. Aí, ok. Tá subindo um foguinho aqui, gente. Sobe um foguinho aí pra mim, que eu quero falar uma Solta um frase depois do foguinho. Daiane, Ana Moreira, Ajuda Brasil. Fala, Daiane. Maravilhoso. Bota um foguinho aí pra todo mundo, pra mim, que eu quero falar uma coisa aqui pra vocês sério agora, tá bem? Vamos lá? A vergonha é alimentada pelo medo. Vamos escrever pra a gente não esquecer? A vergonha ela é alimentada pelo medo. Então, se você parar de comer medo, você não tem vergonha. Então, é igual quando você quiser emagrecer. Você precisa perder mais energia do que você consome. Então, para perder a vergonha, você precisa parar de comer medo, né? E medo, esse medo não é em você. Ele é um medo que você já sentiu na sua vida antes, por uma situação que você vivenciou, ou que você viu alguém vivenciar, você marcou, né, as suas células com aquela sensação daquela dor. E aí você não quer fazer aquilo, porque você não quer sentir aquela dor. Então, você tem medo de sentir a dor, então você se envergonha. Então, aquela fala bonitinha, eu sou tímida, né? Eu tenho vergonha. Vou compará-la com a palavra potência e potencial. Então, por muito tempo, você, eu, outras pessoas, achava bonitinho aquela frase assim, essa menina tem potencial. E você achava que isso estava bom, que era te elogiando. Mas eu quero que você vá no dicionário, porque hoje a gente tem mais clareza das coisas, e lê essa palavra. Potencial é energia parada, sem ação, que não dá fruto. Não dá fruto, é zero. Agora, potência é aquela energia que tem ação, que constrói, que edifica, né? Que vai para frente de alguma coisa. Então, associando isso, a vergonha, essa menininha tem, eu sou tão ashamed, sou tão vergonhosa, eu sou tímida. É o mesmo que você ser, essa menina tem potencial. Ou seja, você está no neutro. Você está represado. Você está represado. Então, nem dentro da sua casa, nem na sua parte pessoal, nem profissional e nem social, você vai conseguir pegar o seu 100% lá. A sua potência máxima, tá bem? Então, isso não é só para essa parte digital, não é disso que a gente está falando só. É para tudo nas construções. Então, tem muita gente que está aí com vergonha de descer de nível, então ele não arrisca, né? Tem medo de aumentar suas empresas, ou de um negócio novo, ou de falar com alguém sobre coisa, ou vender o que ele sabe, ou mudar o seu comportamento dentro de casa, ou
melhorar o seu, transformar seu comportamento na sociedade. Por quê? Porque ele está alimentando de medo. Maravilhoso. Nosso tempo vai acabar. Vamos parar de